Fala galera, olha eu aí de novo e dessa vez nós vamos aprender sobre uma estruturação de dados no formato de filas. Ontem, nem lembro, mas a gente viu no vídeo passado sobre o formato de pilhas, que era o primeiro item que entra, ele vai perder a prioridade para os últimos itens que estão entrando, certo? Aqui já é diferente. Quando a gente trabalha com filas, por exemplo, você vai lá para o seu banco, se você é o segundo cara da fila, você vai querer ser o segundo a ser atendido. Então, quando a gente trabalha com filas, primeiro a entrar é o primeiro a sair. E a gente chama isso de FIFO, que é First In, First Out. Da mesma forma com que a gente viu lá na semana passada, aqui a gente tem o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Quando a gente for trabalhar com listas, isso aqui pode até ficar um pouco mais difícil da gente usar. As listas, né, para a gente trabalhar com o formato de filas. Então a gente vai fazer uma importação para a gente conseguir trabalhar com filas de uma maneira mais fácil. A explicação sobre importações a gente vai ter nos vídeos futuros. A explicação sobre classes, objetos, instâncias, que é quase a mesma coisa que objeto, né? A gente vai ver em vídeos futuros também. Se prenda nesse vídeo aqui, você que está acompanhando o nosso tutorial, a entender como funciona a ideia aqui. Praticamente, a gente vai trabalhar com listas normais, mas para fazer a importação a gente vai dar um from, espaço collections, espaço import deck. A gente lê deck. Opa, acho que meu import está errado. Não é o import, é um import, desse jeito que eu escrevi. Então vocês vão dar essa informação para o computador. Se vocês entendem do que eu estou escrevendo aqui, fácil. Se vocês não entendem, os próximos vídeos vão explicar. Então eu dou um Enter e ele já importou, ou seja, ele vai colocar aqui para eu usar um pacote que eu não tinha, né? Algumas classes. Então, como que eu crio um objeto normal, por exemplo, uma lista? Eu simplesmente escrevo aqui o nome da lista, igual, e começo a escrever a lista. Aqui a gente vai fazer diferente. Eu vou dar um nome, né? O nome vai ser fila. E ao invés de eu já colocar a lista aqui, eu vou pegar e vou escrever deck. Deck, não é deque, tá? É deck que a gente lê. Pelo menos em inglês, né? E aí vocês vão abrir o parênteses e vão colocar a sua lista aqui dentro. Então olha só, eu peguei e coloquei a minha lista aqui, ó, tá vendo as chaves e fechei depois o parênteses. É assim que a gente cria a nossa, entre aspas, listas, né? Mas na verdade é uma fila de duplo final. A palavra deck aqui, o que aqui no final, né? O que, o e, vem de Q, que é fila em inglês, e o DE aqui do começo vem de double end. Então é uma fila de duplo final. A gente vai usar esse objeto aqui para tratar com filas de uma maneira mais fácil. Como que a gente vai usar? Então você que só sabe mexer com listas, não sabe nada de objetos, você vai simplesmente usar essas filas aqui desse pacote que a gente importou da mesma forma como que você usava as listas. A diferença é que você tem outros métodos a mais do que você tinha em listas, né? Quando a gente tinha as listas, a gente tinha o pop, a gente tinha o extend, a gente tinha alguns vários, né? O append e tudo mais. Quando a gente tem aqui a nossa fila, a gente também tem o append. Então vou dar um fila, que é o nome do meu objeto aqui, né? O nome da minha fila. Ponto. E posso usar um método, pode ser o append aqui, que ele vai funcionar da mesma forma. Então eu vou adicionar o Abel, que foi o primeiro a chegar aqui na fila. Se eu pego e vejo o que tem na minha fila, é só eu digitar fila, e ele vai aparecer, ó, uma fila de duplo final, que é o que significa isso aqui, né? Isso aqui só para vocês entenderem. Quem sabe de objeto já sabe, né? Eu não vou ficar repetindo isso aqui. E aqui aparece a minha lista, que na verdade é uma fila. Aí eu vou pegar e vou adicionar mais alguns nomes de pessoas que chegaram na minha fila. Vou adicionar aqui e já vem. Então, o Bruno chegou na minha fila. O Estrangulento também chegou na minha fila. E Chimboca também. Tá certo? Então aqui eu tenho no total 4 pessoas na minha fila. Vamos ver aqui. Fila.
tem Abel, Bruno, Estrangulento e Chimboca, né? Nomes lindos aí. O que vai acontecer? Para você tirar um item da sua lista, né? No caso, o Chimboca seria mais fácil, porque você ia usar o fila.pop, que é o mesmo método, vai fazer a mesma coisa que você faz em listas, só que aqui a gente está trabalhando com filas de duplo final. Então ele vai pegar e vai tirar o Chimboca daqui, a mesma coisa como com as listas. Mas a gente tem um outro método, que é o fila.popleft. O que o popleft aqui, desse jeito aí que eu escrevi, ele vai fazer? O popleft, ele é um método que, ao invés de ele dar um pop no fim da lista, ele vai dar um pop no começo da lista, ou seja, no lado esquerdo da lista, que é a ideia do left. Então, eu dou um enter e apareceu a Abel, ou seja, com o pop eu arranquei o Chimboca e com o pop left eu arranquei o Abel, que é o tirar um item do começo da minha lista. O que tem dentro da fila? Agora só tem o Bruno e o Estrangulento. Eu vou adicionar mais um item aqui à minha fila. Então eu uso o append normal. Só que esse item eu quero colocar ele no começo da minha lista, né, da minha fila. Com as listas a gente não consegue trabalhar dessa forma. Na verdade consegue, só que você vai ter que colocar um argumento lá no seu método. Aqui a gente tem um método só para isso. Fila.append, podia adicionar no começo da lista com o insert, só que a gente tinha que dar mais uns argumentos para falar que é no começo da lista e tudo. No caso a gente pode dar um append left, que é você vai adicionar um item só que no lado esquerdo da lista, que seria ali no comecinho dela. Então vou adicionar o furão, o fural melhor, né? O furão que furou a fila do Bruno e do Estrangulento. O que tem dentro de fila? Furão, Bruno e Estrangulento. Então vocês já entenderam. Com o deck, vocês conseguem usar os mesmos métodos que vocês usavam em listas. Mas eles têm alguns outros que facilitam o seu uso para filas. Tá certo? Então vocês aí têm o pop left e o append left. Vocês também têm o extend left e vários outros aí. Para vocês verem, vocês podem ou digitar aqui, né, a instância da classe deck e vai aparecer aqui, ó, o rotate, o reverse, que são alguns métodos que são específicos aqui dos decks. E tem o pop left e tanto mais. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem entrar lá na documentação. Quer ver? Ó, essa aula é a 5.1.2, então eu vou entrar lá na documentação. Using list as queues, que é filas. Então a gente tem aqui, e ele mostra aqui, ó, collections.deck. O que é isso aqui? É aquela importação que a gente fez. Quando vocês clicam aqui, ele vai direcionar para essa página e você vai ter uma documentação aqui do que os métodos fazem e uma explicação aqui, uns exemplos bem interessantes. Qualquer dúvida pode entrar aqui. Aqui a gente não vai falar sobre essa classe e sobre esses objetos que a gente cria, mas você pode entrar aí e ver. Qualquer dúvida sobre classes e objetos, a gente vai ter uma aula futura sobre isso. Se ela for criada, ela vai ser adicionada nesse vídeo e vocês vão ver ele aqui no izinho de interatividade. Qualquer outra dúvida que não seja essas aí, vocês podem perguntar aí embaixo, ou então que seja dúvida com isso, pode perguntar também. Eu te vejo nos próximos vídeos e por favor curtam o vídeo e compartilhem aí embaixo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, eu me fui!